Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos com o firme propósito da oração para que nós consigamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos superiores, aos nossos guias espirituais, anjos da guarda, e assim possamos, pelo menos por alguns instantes, nos afastar de nossas angústias, todo o sofrimento, de toda sorte, depressões, ansiedades, aflições de todo o tipo. Pedimos então, Pai, que nos intua, que nos ajude a compreender melhor as palavras que estamos por ler aqui e agora, no caso da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte do item número 4 da introdução dessa obra, que trata de Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e também do Espiritismo. O cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo se decompõe quando retorna à matéria. Importa somente distinguir, e distinguir bem, a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e do pensamento, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. O céu e o inferno, segunda parte. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus. Após a morte, estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma com não com enfeites estranhos, mas com as que lhe são próprios, somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com o nada, que o homem que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. Vide o céu e o inferno, segunda parte, no capítulo 1º. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um de seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês
cálices que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser homens de bem. Conversações de Sócrates com discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo a qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Vide Mateus, versículos 38 e 42 do capítulo 5. E os números 7 e 8. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e dentre eles distinguir como aqui os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus jogadores. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos. E que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consciência é má e boa quando produz o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes nos evangelhos. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que a possui. Vide capítulo 14. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma
alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Capítulos 10, itens 7 e 8. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais o corpo que a alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É assim o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside o amor universal. Esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos esforços nas vidas sucessivas, ao livrar-se, pouco a pouco, de suas imperfeições. Graça é força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Capítulo 10, e também na Bíblia, capítulos 7, versículos 3 ao 5 de São Mateus, itens 9 e 10. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte também esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novos caminhos à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe os meios de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma fração da humanidade. Eis que só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2º, 3º e 5º. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isso vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa esse pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honesto nas palavras. Se não o conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé.
Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como a seu discípulo Platão. Por haverem professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e nem mártires. Amigos, amigas, irmãos do caminho. Chegamos ao fim do capítulo de introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Tópico este que pretendi fazer, e assim o fiz, ler em sequência. Chegamos à terceira parte do item 4. Mas, nos dias anteriores, foram lidos trechos e um encadeia-se no outro. De modo que podemos perceber que Kardec era culto, era um cientista, sobretudo, e que faz uma explanação, claro, sempre com o auxílio da pleiade de espíritos superiores, da falange do espírito da verdade. E assim conseguiu traçar alguns paralelos de forma que podemos compreender o que vai se desacortinar adiante. E assim, quando lermos, quando voltarmos a ler uma passagem ao acaso, não nos esqueçamos de que tudo aquilo que hoje lemos, estudamos, pensamos, já veio antes, já nos foi dado pensar por alguém, e que se o conhecimento ainda não tinha certa maturidade, agora já tem, e mesmo assim, nos dias de hoje, nos dias de Kardec, mas sim ainda nos dias de hoje, pleno século XXI, ainda encontramos quem nos refute, quem nos provoque, cheios de incredulidade, seja de boa ou de má fé. Mas sigamos o que Kardec nos ensina. Não nos coloquemos a discutir, a debater. Sejamos diligentes, humildes e confiantes de que algumas luzes foram dadas a revelar apenas para alguns e que um dia todos serão capazes de enxergar essas mesmas luzes. E é nesse espírito de compreensão de que muitas das verdades que temos hoje vinham sendo preparadas até que hoje, quem quer, consegue compreendê-las, é que encerramos o vídeo elevando os nossos pensamentos a Deus, as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.